Se eu te perguntasse qual é o maior medo silencioso de quem já passou dos 50 anos, muito provavelmente você me diria que é o medo de um infarto fulminante ou de um derrame cerebral, o temido derrame cerebral. E esse medo tem uma raiz muito clara: a pressão alta e a retenção de líquidos. Imagine a cena: você acorda, coloca os pés no chão e sente as pernas pesadas, os tornozelos inchados, a meia marcando fundo na pele. Você vai medir a pressão e lá está o visor do aparelho piscando: 16/9, 17/10. Você já cortou o sal da comida, a comida está sem gosto, você toma os seus remédios religiosamente todos os dias, mas a pressão continua teimosa, oscilando, e aquele inchaço nas pernas não vai embora de jeito nenhum. Se você vive essa realidade, preste muita atenção. Você não precisa viver refém do medo e dos diuréticos químicos que te dão cãibras e roubam a sua energia. Existe uma flor de cor vermelho rubi, extremamente barata, que você encontra em qualquer casa de produtos naturais e que a ciência moderna acaba de comprovar que tem o mesmo mecanismo de ação de alguns dos remédios mais famosos do mundo para pressão alta. Estou falando do verdadeiro chá de hibisco. E não, por favor, apague da sua mente aquela ideia de que hibisco é apenas um chazinho da moda para meninas perderem peso no verão. Isso é reduzir a pó uma das ferramentas cardiovasculares naturais mais potentes que a natureza nos deu. Eu estou falando de uma planta medicinal tão forte que cardiologistas na Europa inteira já recomendam para seus pacientes. Fica comigo até o final deste texto, porque o que eu vou te ensinar hoje pode literalmente salvar as suas veias, o seu coração e os seus rins, devolvendo a você a tranquilidade de viver sem o peso do inchaço e sem o terror da pressão alta. E antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários: de qual cidade do Brasil você está me assistindo? É muito importante para mim saber de onde vem a nossa comunidade. Agora, vamos mergulhar no poder dessa flor. Para que você entenda a gravidade e a beleza do que estamos falando, quero te contar a história do seu Roberto. Ele chegou ao meu consultório aos 62 anos, andando devagar, com a respiração curta. Ele me disse: Dr. Marcos, eu estou cansado. Minhas pernas parecem dois troncos de madeira de tão inchadas. Eu tomo losartana, tomo hidroclorotiazida, mas minha pressão não baixa de 15. O remédio de urinar me faz levantar 4 vezes de madrugada. Eu não durmo direito, acordo exausto e vivo com cãibra nas panturrilhas. O seu Roberto estava vivendo o ciclo clássico do paciente hipertenso mal controlado. O corpo dele estava lutando contra a medicação. Eu olhei para ele e disse: Seu Roberto, nós vamos dar uma trégua para os seus rins e vamos usar a sabedoria que a natureza nos deu. Nós vamos entrar com o extrato da flor de hibisco. Ele me olhou desconfiado e deu uma risadinha. Doutor, hibisco não é aquele chá vermelho que a minha neta toma para emagrecer? Isso vai resolver o meu problema de coração? Eu pedi a ele apenas 4 semanas de dedicação rigorosa a um protocolo simples de infusão diária. 4 semanas depois, o seu Roberto voltou. A marca da meia havia sumido. Os tornozelos estavam finos novamente. Ele estava dormindo a noite inteira e, o mais impressionante, o caderninho de anotação da pressão dele mostrava uma média de 12/8. O médico cardiologista dele ficou tão surpreso que precisou reduzir a dose do remédio da farmácia, pois a pressão estava baixando demais com a soma do chá. Mas por que o hibisco faz isso? Como uma simples flor consegue resultados que muitas vezes superam drogas sintetizadas em laboratório? Para entender isso, eu preciso te explicar, de forma muito simples, por que a sua pressão sobe e por que você retém líquido. Imagine o seu sistema circulatório como um encanamento de uma casa. Quando somos jovens, essas mangueiras são molinhas, flexíveis, como borrachas novas. O sangue passa com facilidade. Mas com a idade, o estresse, o excesso de açúcar e a inflamação silenciosa, essas mangueiras vão ficando duras, rígidas, feito canos de PVC ressecados pelo sol. Isso se chama disfunção endotelial. Além disso, os seus rins, que são o filtro da casa, começam a reter sódio e água, aumentando o volume de líquido dentro desse encanamento rígido. O que acontece com a pressão lá dentro? Ela explode. O seu coração tem que fazer uma força brutal para empurrar o sangue. É aí que o risco de rompimento, um derrame cerebral ou de falha do motor, infarto, acontece. Quando os médicos receitam remédios da família do captopril ou enalapril, o que esses remédios fazem? Eles bloqueiam uma enzima no seu corpo chamada ERA.
enzima conversora de angiotensina. Ao bloquear essa enzima, os vasos relaxam e a pressão cai. E adivinha só o que os cientistas descobriram? As antocianinas, que são exatamente os pigmentos naturais que dão aquela cor vermelha maravilhosa à flor do hibisco, são inibidores naturais da ESIA. O hibisco age no seu corpo no mesmo exato mecanismo do remédio da farmácia, relaxando a musculatura dos vasos sanguíneos. Ele abre os canos rígidos. A pressão naturalmente despenca. E não para por aí. Lembra do remédio para urinar do seu Roberto, que dava cãibras terríveis? Os diuréticos químicos forçam o seu rim a jogar água e sódio fora, mas jogam junto potássio. Quando você perde potássio, a sua musculatura entra em espasmo, e vem as cãibras, a fraqueza, a arritmia. O hibisco é um diurético natural poderoso. Ele estimula a eliminação do excesso de líquido retido nos tecidos, desinchando as pernas, mas com uma inteligência que a ciência sintética não consegue imitar. Ele é um diurético poupador de minerais. Ele faz você eliminar o líquido ruim, mas protege o potássio no seu corpo. É por isso que você desincha sem se sentir fraco. Mas como sempre acontece, a maioria das pessoas tenta usar essa sabedoria ancestral e não consegue resultado nenhum. Por quê? Porque cometem dois erros brutais, erros que destroem o poder medicinal da planta. O primeiro grande erro é a espécie da planta. Muita gente vai no jardim de casa, arranca aquela flor de hibisco ornamental, aquela que dá no muro, e faz chá. Preste muita atenção. A flor de jardim não é a planta medicinal. A planta medicinal se chama Hibiscus sabdarifa. É uma florzinha diferente, que o que usamos na verdade é o cálice da flor, que fica gordinho e vermelho depois que as pétalas caem. Você deve comprar isso desidratado em casas de produtos naturais ou farmácias de manipulação confiáveis. O segundo erro, ainda mais comum, é ferver a planta. Eu sei que a gente tem mania de colocar água na panela, jogar as ervas dentro e deixar ferver borbulhando. Quando você faz isso com o hibisco, a temperatura extrema de fervura destrói as antocianinas, destrói a vitamina C e oxida os flavonoides. O chá fica com uma cor escura, gosto de queimado e sem nenhum poder medicinal. Você matou o remédio. E o pior, depois de fazer tudo errado, a pessoa vai lá e enche o copo de açúcar ou adoçante artificial. O açúcar causa inflamação nos vasos sanguíneos. Você está tomando algo para desinflamar e jogando inflamação junto. É como tentar apagar um incêndio jogando um balde de água e um balde de gasolina ao mesmo tempo. Vou te ensinar agora o preparo exato, medicinal e perfeito. O jeito que extrai a cura. Você vai precisar de 1 litro de água filtrada e 2 colheres de sopa bem cheias de cálices de hibisco desidratado, Hibiscus sabdarifa. Leve a água ao fogo. Assim que começarem a subir aquelas primeiras bolinhas no fundo da panela, antes de a água começar a ferver forte, você desliga o fogo imediatamente. Esse é o ponto. Adicione as 2 colheres de hibisco na água quente. Tampe a panela ou a jarra. Isso se chama infusão abafada. Deixe ali, descansando e soltando os princípios ativos, por exatamente 10 a 15 minutos. Não mais que isso para não amargar. Depois, coe. Se você quiser potencializar o efeito e melhorar o sabor, pode colocar um pauzinho de canela ou 2 cravos da Índia enquanto a água está quente. Isso ajuda muito no controle do açúcar no sangue também. Como e quando você vai tomar? O ideal é dividir esse litro ao longo do dia. Você vai tomar quente, morno ou gelado. O hibisco gelado, no meio da tarde, é refrescante e maravilhoso. Mas aqui vai uma regra de ouro do meu consultório. Termine de tomar o seu chá até no máximo às 5 horas da tarde. O hibisco é um diurético forte. Se você tomar à noite, ele vai encher a sua bexiga de madrugada. Você vai ter que levantar para ir ao banheiro e o seu sono será destruído. Tome de manhã até o meio da tarde. O que você pode esperar e quando esperar os resultados? Como a medicina natural trabalha a favor da sua fisiologia, o corpo responde em etapas. Nos 3 primeiros dias, o efeito diurético é o protagonista. Você vai notar que vai ao banheiro fazer xixi com muito mais frequência e a cor da urina pode sair mais clara. Aquele inchaço dolorido nos pés, nos tornozelos e nos dedos das mãos começará a ceder. Os anéis vão voltar a entrar com facilidade. Na segunda e terceira semana, o trabalho de vasodilatação começa a aparecer. Ao medir a pressão, você vai perceber que ela começa a oscilar menos. Os picos de pressão alta diminuem e ela começa a estabilizar em números mais baixos e seguros. Aquela dor de cabeça na nuca, típica de quem tem pressão alta, começa a desaparecer.
Entre a quarta e a sexta semana, o efeito sistêmico antioxidante toma conta. O seu corpo está mais limpo, o coração está trabalhando com muito menos esforço, porque os canos, veias e artérias estão mais limpos e dilatados. O seu Roberto, nessa fase, já estava calçando sapatos que há meses não entravam no pé dele, e o médico já havia ajustado a medicação. Mas atenção, porque agora vem a parte mais importante deste conteúdo: os alertas de segurança. Diferente de um chazinho fraco de camomila, o hibisco medicinal tem efeitos fisiológicos profundos e você precisa respeitá-lo como um remédio. Primeiro aviso: se você tem pressão naturalmente baixa, tome muito cuidado. O hibisco baixa a pressão. Se a sua pressão já for baixa, você pode sentir tontura, fraqueza ou até desmaiar. Comece com uma xícara só e observe. Segundo aviso vital: se você já toma remédios para pressão alta, você não deve parar de tomar seus remédios. Nunca faça isso por conta própria. O que pode acontecer é que o chá, somado ao remédio, faça a pressão cair demais. O que você deve fazer? Meça a pressão diariamente. Se ela começar a ficar muito baixa, procure o seu cardiologista, mostre a ele as suas anotações e ele será a pessoa responsável por diminuir a dose do medicamento químico. Isso é sucesso no tratamento. Terceiro aviso: o hibisco não é recomendado para mulheres grávidas, pois pode interferir nas contrações uterinas, nem para mulheres que estão amamentando. Também se você tem insuficiência renal grave, ou seja, se os seus rins já estão doentes a ponto de ter restrição hídrica, não tome sem a prescrição rigorosa do seu médico nefrologista. A natureza, meu amigo e minha amiga, não falha. As nossas avós sabiam o poder de uma infusão, conheciam as ervas que a terra dá. Elas não chamavam de inibidor da ECA, não sabiam o que era antocianina, mas sabiam que o chá vermelho acalmava o coração e secava o inchaço. A medicina de hoje, com toda a sua tecnologia, está simplesmente dando nomes científicos para aquilo que a ancestralidade já sabia. Você tem na sua cozinha a oportunidade de cuidar do seu sistema cardiovascular, de blindar o seu coração e de viver com mais leveza, gastando quase nada. Se você chegou até aqui, proponho um desafio. Compre o hibisco correto. Prepare da forma exata como eu ensinei, sem ferver a flor e sem adicionar uma gota de açúcar. Tome durante 4 semanas, medindo a sua pressão e observando os seus tornozelos. O seu corpo vai agradecer. Se este conteúdo fez sentido para você, se te trouxe esperança e conhecimento verdadeiro, por favor, inscreva-se agora no nosso canal. Deixe o seu like e, o mais importante de tudo, compartilhe esse texto no WhatsApp da sua família. Mande para aquele parente que sofre com inchaço nas pernas, para a amiga que vive reclamando da pressão alta, para o seu pai, para a sua mãe. Você pode ser a ponte que vai levar saúde de verdade e afastar o risco de uma doença grave da vida de quem você ama. Eu sou o Dr. Marcos. Cuide do seu coração, valorize a sabedoria da natureza e cuide-se muito bem todos os dias. Até o nosso próximo encontro.